Hoje a nossa convidada é a Mariana Soares, fisioterapeuta e dermatofuncional que está aqui com a gente. Tudo bem, Mariana? Bom dia. Tudo bem, bom dia, excelente dia para todo mundo. E eu agradeço o convite e eu posso contribuir para o pessoal. Muito obrigado por ter vindo, né, nessa terça-feira de carnaval, que eu sei que não é fácil, né? Mas está aqui ao vivo com a gente. Obrigado. Imagina, eu que agradeço. Mariana, vamos lá. Você é fisioterapeuta dermatofuncional. O que é uma dermatofuncional? É um tema que muitas vezes as pessoas... Dermatofuncional? O que significa? Explica pra gente. Pois é, muita gente acha que a fisioterapia é somente tratador, né? É somente reabilitação. E a fisioterapia, ela entrou muito na área da dermatofuncional. Então, a reabilitação de uma pele... Ou seja, reabilitar a pele, reabilitar as disfunções estéticas, uma mancha, uma pele que perdeu a sua elasticidade, enfim, cabe ao profissional fisioterapeuta. Então, a dermatofuncional, a gente fala que são todas as disfunções, patologias, desordens relacionadas à pele ou às disfunções estéticas. A gente, nessa época, muita gente olha os desfiles das escolas de samba, vê aquela mulherada linda, aqueles homens sarados, e há um estímulo muitas vezes que a pessoa tem para procurar algo melhor para ela fazer. Evidentemente que os padrões de beleza são diferentes, o importante é a pessoa se sentir bem consigo mesma, né? Esse acho que é o ponto inicial para você em qualquer área da sua vida. Você não precisa se comparar muito com os padrões estéticos, mas você se sentir bem, é isso? Exatamente. Eu falo que o tratamento estético, ele surgiu justamente para isso, para ajudar as pessoas a ficarem com a autoestima melhor, mais confiantes, se olharem no espelho, gostar mais do que vê. Eu acho que esse é o principal. Quando você está confiante, você tem um alto amor, você faz mais negócios, você vive melhor com seu parceiro, você vive melhor no seu meio social. Então, o tratamento estético, ele está para te ajudar. Mas eu acho que esse padrão de beleza também tem um limite, porque essas comparações com artistas, com rosto de artista, bumbum de artista, acaba às vezes sendo meio prejudicial, porque cada corpo é responde de uma forma a um tratamento. Então você não pode querer muitas vezes ter o corpo de fulana, sendo que a sua biologia e a sua forma ela é outra. Então o tratamento estético ele tá para te ajudar, para você viver melhor, mas vamos também com uma forma mais natural, com cautela. Isso vale muito isso é um papel muito importante do profissional na hora de uma consulta, por exemplo, né? Explicar para a pessoa, que às vezes a pessoa tem uma ideia, acho que já deve ter acontecido com isso com você. A tua cliente chegou lá, a sua paciente, enfim, e chega lá e, poxa, eu queria fazer isso, aquilo, e você, olha, não é bem assim. Eu acho que esse alerta, esse entendimento, essa orientação é muito importante o profissional dar na hora de uma consulta, não é? Muito, muito. Eu acho que esse é extremamente necessário, um profissional alertar o paciente o que pode e o que não pode ser feito. Existem coisas no mercado, por exemplo, que não são compatíveis com o corpo humano, né? E que isso pode prejudicar muitas vezes uma saúde. Então acho que vale muito um profissional habilitado, conversar com o paciente, falar o que pode e não pode ser feito, o que é mais indicado para esse paciente, falar das alterações que ele pode ter, para enfim traçar um tratamento de qualidade e eficiência, para que o paciente não fique deformado, né? Pacientes que a gente percebeu aí na mídia que perderam boca por causa de tratamentos estéticos, né? Ou que foram a óbito por um profissional que não que concordou com aquilo que o paciente queria. Então, o profissional da área da saúde e da estética, ele tem que alertar o seu paciente. Isso faz parte do tratamento. A gente tem ouvido falar muito ultimamente sobre harmonização facial, né? Vamos lá, tem alguns casos que chamaram a atenção. O caso do Estênio Garcia foi um deles, que muita gente comentou e tal. Tudo bem, ele pode estar feliz do jeito que ele prefere e tal. Mas isso chama atenção para muitos abusos que muitas vezes são feitos, né? Pode descaracterizar completamente uma pessoa. Como é que você vê isso? Quando a pessoa olha e fala, eu quero fazer uma harmonização facial. É um caso que envolve um certo risco também, né? A pessoa tem que ter uma certa cautela, né? Muito, muito risco. Saiu agora na mídia recentemente de uma moça que eu comentei agora anteriormente, uma moça que foi fazer um preenchimento labial e a profissional em si usou um produto que não era biocompatível e a paciente acabou perdendo a boca. Ela ficou totalmente sem o lábio, com uma cicatriz gigantesca. E assim foram, enfim, vários casos que a gente tem tido. Harmonizar o rosto, já diz o nome, harmonização facial é devolver o quê? A harmonia para o seu rosto. Melhorando as suas linhas de expressão, melhorando as suas rugas, a flacidez, enfim, é harmonizar. Se você exagera nisso, você coloca produtos que não são compatíveis, você exagera na quantidade de produtos, deixa de ser harmônico, deixa de ser uma harmonização. Então esse termo harmonização, que banalizou aí de uma forma que nos preocupa muito, é um termo de devolver a harmonia para o rosto.
suavidade, envelhecer com naturalidade, envelhecer com firmeza, orientando o paciente com todo, inclusive com a parte mental, tá? Porque até o mental interfere na sua pele, nas condições de hábitos de vida, vão devolver à sua pele uma qualidade. Então, acho que tudo isso o profissional ele tem que avaliar. Não adianta eu harmonizar e não cuidar dentro também. Você falou do preenchimento labial e como isso tem sido procurado ultimamente, né? Acho que deve ser um dos procedimentos mais feitos hoje em dia. Olha, demais. Isso tá absurdo. E virou esse padrão de boca. E pois assim, tudo bem, a pessoa pode ser feliz do jeito que tá, mas chama atenção, né? Surgem até memes sobre isso, né? Que hoje em dia a geração das boquinhas de pato por aí e tudo mais, e que, enfim, será que é realmente... É o tal do excesso, né? Que muitas vezes a pessoa busca, mas acaba passando um pouco do limite, né? Exato. Eu sempre falo isso pro paciente. A gente faz, sempre quando ele vai na clínica, a gente faz uma simulação para ver como que a boca dele vai ficar. Tem certeza que é isso que você quer? Não, mas a fulana tal, o artista tal, usou, tá com a boca assim, eu quero a boca igual a dela. Mas será que esse perfil de boca ficaria harmônico com o teu rosto? Aí que tá. Então aí vem os exageros. Vem aquelas bocas, esse perfil aí de boca de pato que você falou, e outros nomes que a gente sabe. Sim. E você olha e vê esse perfil de todo mundo com essa boca. Então esse padrão de beleza que se estabeleceu, que muitas vezes não é o saudável, não é o correto e não é o harmônico. Então até que ponto a gente pensa, vale a pena? Vale a pena você se arriscar por ter um padrão de beleza da fulana da Globo? Ou de outro artista? Então tudo isso acho que tem que ser avaliado e conversado com o profissional. Olha só, casos extremos aqui que muitas vezes servem de alerta pra gente, né? Não deveriam acontecer, mas infelizmente acontecem. Ano passado, por exemplo, um caso que chamou muita atenção e repercutiu no Brasil inteiro, que foi a morte da modelo Lígia Fazio. E ela morreu após complicações de um procedimento estético. Ela tinha 40 anos e acabou falecendo em São Paulo. A notícia, que na época foi confirmada pelo Instagram, estava internada há quase um mês por complicações após uma cirurgia, quando foram aplicados silicone industrial e PMMA nos glúteos. As substâncias se espalharam pelo corpo, desencadeando infecções e um AVC. E todos, enfim, lamentaram a morte dela. 2 publicações de amigas na época, né, citaram o estado de saúde dela, foram compartilhados no perfil da jornalista, e uma das pessoas até questionou, gente, até quando esses médicos vão colocar PMMA nas pessoas? Isso é crime, tem que ser proibido e tudo mais. Quero perguntar então para você, esse tipo de substância, que tipo de risco realmente a pessoa corre ao procurar um médico que não é tão especializado no assunto, mas ela, não, eu quero aumentar o meu bumbum, quero colocar isso. Existem produtos diferentes? Explica pra gente, Mariana. Sim, existem vários, inclusive o PMMA, a gente fala que é um silicone industrial, né? Então, tem vários, a gente percebe que tem vários pacientes que estão buscando esse bumbum, esse glúteo que tá muito aí no auge, né? Inclusive, eu vou fazer um parênteses aqui, participantes de Big Brother, eu já tive paciente falando que queria um glúteo, um bumbum de uma participante de um Big Brother. Ela queria, eu falei, opa, mas isso aí, calma aí, vamos lá, vamos conversar sobre isso? Isso pro teu perfil, olha o tanto de produto que seria colocado, olha o risco. Eu não trabalho com PMMA, tá? Uhum. Então é um produto industrial. Olha só, você tá colocando um produto que teu corpo pode rejeitar esse produto. Automaticamente ele rejeitando, ele vai querer encapsular, ou seja, vai liberar um monte de substância ali de proteção, né? Vai fazer agentes, vai dar febre, infecções, enfim, e pode levar a óbito. Então, por justamente um profissional fazer o gosto de um paciente, né, e não ver os riscos que isso envolve pro paciente. Então, eu sempre falo, procure um profissional habilitado, ainda mais quando são procedimentos invasivos, que envolvem cirurgia, que tenha, se for cirurgião plástico, esteja membro, né, da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, olhar... É o dever de casa que todo mundo tem que fazer. Tem que olhar. Primeiro perguntar, olha, ou pesquisar, vai na internet, pesquisa. Tem recomendação de alguém que já fez. Sim. Não entra, o tal do barato também acaba saindo caro, né? Enfim. E infelizmente, muitos pacientes procuram isso por causa de preço. Ah, e tal profissional cobra barato, eu vou nele, eu tive uma amiga que fez, deu certo. Pode ser que para amiga deu certo, pode ser que para você não dê. Então eu falo, procure um profissional habilitado. E esses produtos que não tem Anvisa, não tem uma regulamentação em relação a isso, vão colocar a sua vida em risco. Então procure um profissional habilitado e converse. Nem sempre aquilo que é bom para o vizinho é bom para você. Lipoaspiração, vamos lá. Também existem casos de pessoas que acabam tendo problemas. Por exemplo, aqui no Paraná, a polícia está investigando a morte de uma cantora, a Dani Lee, após um procedimento de lipoaspiração numa clínica
O procedimento foi realizado em Pinhais, a cantora vivia em Macapá, a capital do Amapá. Além da lipoaspiração, ela fez outros procedimentos de elevação de mamas, enfim, e acabou tendo complicações e falecendo, né? Lipoaspiração no abdômen, nas costas e mastopexia, que é um procedimento de elevação das mamas. O que você diria? Quando a gente fala em lipoescultura, tem gente que pensa nisso. Eu tô com umas gordurinhas aqui e ali já quero fazer uma lipoescultura. Também fala-se muito isso. É um procedimento que envolve um risco e o pós-operatório também é muito delicado, né, Mariana? Muito, muito. Por isso que tem que estar com os exames laboratoriais em dia. Normalmente, às vezes, os médicos pedem reposição de ferro. Então, isso que eu volto a falar. Procure um profissional habilitado. Eu não sou contra fazer um processo cirúrgico se você já queimou todas as possibilidades possíveis para eliminar aquela gordura localizada ou aquele tratamento que você não fez, enfim. Fez dieta? Tá fazendo exercício? Já tentou um tratamento estético? Né? Você já tentou de tudo e não conseguiu? Aí eu acho, vamos conversar com o médico, realmente, às vezes é uma cirurgia de uma pós-bariátrica, a paciente ficou com pele, né, a mama teve aquela queda. Então eu não sou contra procurar um tratamento cirúrgico, que muitas vezes tem indicação. O que eu sou contra é a paciente fazer uma cirurgia todos os anos, ela não faz uma dieta alimentar, ela não cuida com atividade física, a cirurgia não vai funcionar. Eu tenho pacientes que fazem todo ano cirurgia plástica. Então, assim, tem um cuidado mental? Mudou o teu padrão alimentar? A cirurgia vai adiantar? Aí vai se colocando em risco todo ano. Porque é uma cirurgia. E toda cirurgia que tem uma anestesia envolve risco. Então, profissional habilitado, primeira coisa. Segunda coisa, você já fez todas as possibilidades para tentar reverter o seu quadro? Ok. Terceiro, tentou todas as possibilidades, procura um profissional, como eu disse. Aí realmente tem que fazer. Mas eu acho que se você não mudar o seu padrão de rotina, alimentação, dieta, você vai fazer cirurgia e vai voltar ao que você era. Sabe que tem casos extremos. Eu conheço uma pessoa que engordou de forma forçada, digamos assim, mais de 20 quilos para poder se enquadrar no procedimento de cirurgia bariátrica. Então ela teve que engordar 20 e tantos quilos para poder chegar naquela faixa onde é aprovada a cirurgia bariátrica. Então olha o risco, né? A pessoa coloca a saúde dela num risco tremendo, sendo que ela engorda 20 para depois perder 40. Pera lá, então não era mais fácil um procedimento, um estilo de vida para você perder esses 20 quilos que você quer sem precisar engordar mais 20 e passar por uma cirurgia? É uma coisa maluca, né? Que muitas vezes as pessoas fazem, né? Muito. E assim, olha só, olha o padrão mental. Eu vou tentar o caminho mais fácil, que certamente não é o mais fácil, que é um processo cirúrgico. Uma cirurgia bariátrica, ela tem seus riscos e efeitos colaterais, né? Todo mundo sabe como o paciente se sente após uma cirurgia bariátrica. E ao invés de tentar algo primeiro que exige um esforço maior, uma mudança de mentalidade. O emagrecimento, Rodrigo, requer o quê? Um padrão mental modificado em relação... O que está levando essa paciente, por exemplo, a ter um excesso de alimentação? É uma ansiedade? É um problema de falta de sono? Né? Um nível de estresse muito alto? Se a pessoa não mudar isso, ela vai fazer uma cirurgia bariátrica, muitos entram em depressão. Porque o prazer daquela pessoa é a comida. Então, tudo tem que estar aliado. Para você estar bem com o seu corpo, tem que ter a parte mental, exercício. Por que não mudar esse padrão antes de fazer uma cirurgia? Que eu acho que aí que é o ponto, sabe? A participação do ouvinte aqui, o José, que ele é enfermeiro, ele coloca, ele é enfermeiro há mais de 28 anos, já acompanhou o pré-operatório, o operatório e o pós-operatório de muitas cirurgias, viu já muitos procedimentos que deram errado, que ficaram encobertos, ou seja, há um preço muito alto a se pagar, às vezes uma microcirurgia pode complicar, deixar pequenas sequelas, levar até a morte. E o problema, segundo ele, maior é que várias pessoas com cursos básicos, com clínicas despreparadas, ousam fazer procedimentos invasivos que, no caso, necessitam um aporte. Se acaso houver uma intercorrência e não dispõe, o problema são, né, 3 vias. Pessoas querendo imediatismo nos procedimentos, charlatões, picaretas, vendendo sonhos, ânsia de ganhar dinheiro e falta de fiscalização efetiva. Quer dizer, envolve tudo, né? Tem muita clínica clandestina por aí. E às vezes esse boca a boca, não, eu conheço um que faz bem baratinho. E, nossa, pela metade do preço que você pagaria num cirurgião plástico ou numa esteticista habilitada e tudo mais, e a pessoa, na ânsia de melhorar, acaba pagando caro por isso, né? Então tem que ter esse cuidado, como a gente já falou aqui. Obrigado ao José pela sua participação. Continue participando aqui com a gente. 7h49, a gente tem um intervalinho. Daqui a pouco eu vou aproveitar a presença aqui da Mariana para falar um pouco mais sobre procedimentos de pele, já que é uma das especialidades suas, né, Mariana? Como é que a gente pode melhorar a elasticidade e tal da pele, a pessoa que está com aquela ruguinha,
barriguinha, o que fazer, não pode, isso é indicado, não é. E a questão do Botox, que muita gente gosta de fazer, quer fazer, e como que isso deve ser feito de forma segura também. Intervalinho, a gente volta já já. T-News. 7h51, estamos de volta aqui com o T-News para todo o estado do Paraná, Curitiba, região metropolitana. Você participa com a gente pelas nossas redes sociais. Como estamos nesse solão, Mariana Soares, a nossa convidada hoje. Lembrando, Mariana é fisioterapeuta e dermatofuncional. E hoje estamos falando sobre procedimentos estéticos. E é muito comum pessoas que abusam um pouquinho do sol, né? Temos essa onda de calor e tudo mais, a gente sempre fala, tem que passar protetor, você não pode ir para a praia entre 10 da manhã e 2, 3 horas da tarde, evitar esse horário em que o sol realmente judia da gente, né? Enfim, acaba prejudicando a sua pele, mas muita gente abusa e acaba tendo problemas. Primeiro que, básico, né, filtro solar, mas tem gente que não reaplica o filtro solar também, tem esse problema, né, mano? Põe um pouquinho, 9 horas da manhã e chega 2 horas da tarde e tá reclamando. Ai, muito. Ou quer, não, eu quero aquele bronzeado, ficar linda, bronzeada, né? Chegar bronzeada aí na minha cidade, enfim, e acaba abusando do sol. Como você já disse, né? O filtro solar, ele é imprescindível e tem que repassar a cada 3 horas. A gente sabe, já tem estudos que avisam que hoje a nossa incidência solar, ela é 10 vezes maior do que há 3 anos. Então, o risco de você ter melanomas, que nós sabemos que o melanoma, ele é o câncer causado pela exposição solar, que é diferente do carcinoma, que é ligado para um fator genético, enfim. Então, nós sabemos que o nível de melanoma hoje está muito mais alto pelo quê? Por causa da incidência solar. Então, não somente porque você voltou da praia, o filtro solar, ele é obrigatório você usar todos os dias. E como você disse, não é passar uma vez só e esquecer de passar. É passar o filtro solar e repassar, porque o próprio fabricante do produto avisa, repasse o filtro solar pelo menos a cada 3, 4 horas. Que você vai impedir manchas, o envelhecimento precoce, inclusive, aí, como eu disse, em casos de doença, o melanoma. Isso que eu ia falar, o envelhecimento, né? Passar o filtro solar ajuda você, né? Nossa, muito. Você não envelhecer tanto assim, porque o sol realmente... Tanto é que a gente acompanha, quando você pega uma pessoa mais das antigas, assim, que trabalhou muito tempo na roça, por exemplo, né? Você pega a pessoa com 45, 50 anos, pessoa que trabalhou muito em exposição ao sol, né, na agricultura e tudo mais, a pessoa tem uma pele um pouco mais, né, enfim, prejudicada, tem mais rugas e tudo mais. Por isso que é importante passar o filtro solar sempre, não apenas confiar no bonezinho, não. Botox, dona Mariana Soares, conta pra gente. Olha, o Brasil ocupa o 3º lugar no ranking mundial de procedimentos estéticos, atrás apenas dos Estados Unidos e da China. E um dos mais procurados é a aplicação da toxina botulínica, o famoso Botox. Eu tô lendo aqui que é um texto meu que eu fiz na Band, porque eu sou repórter da Band. E no ano passado teve uma polêmica sobre isso, porque alguns lotes de Botox estavam falsificados, não eram aprovados pela Anvisa. E aí toda essa polêmica que a Anvisa é o uso de produtos falsificados que colocam em risco a saúde de pacientes. Portanto, a agência de vigilância tem um papel fundamental nisso. Então, para quem vai querer colocar o Botox, primeiro precisa saber, e o profissional que tem esse papel, saber se aquele lote ali está válido ou não, né? É o mínimo, né, que a gente espera. Exatamente. Como eu disse, né, o problema não é o produto, né? O problema não é o profissional que você vai escolher para fazer esse tipo de tratamento. O Botox, ele é maravilhoso. As pessoas falam, ai meu Deus, o Botox, mas ele é muito bom. Porque o Botox, o princípio dele é o quê? É paralisar a sua musculatura, certo? Com concentrações adequadas, e ele vai prevenir que aquele sulco seja formado. Então, como ele vai paralisar aquela tua musculatura, então ela vai evitando que ela vai ficando marcada. Então, você pode ir aplicando sutilmente. A gente indica que o Botox, ele seja aplicado a partir dos 30 anos, mas com concentrações baixas, né? A gente chama de unidades, poucas unidades, para você ainda prevenindo. O que acontece é muitas vezes que o profissional exagera a quantidade, maior que o paciente precisa, fica aquele aspecto artificial ou congelado, que o paciente perde até a expressão facial. É isso que muita gente fala, mas eu quero, mas não quero ter aquela coisa de que, né, se eu esticar muito a perna vai rasgar a boca, sabe assim? Isso mesmo, isso mesmo. Né? Não anda muito, né? Não estica muito, que senão a boca rasga. Não, calma, né?
fica aquela aparência toda que você não sabe se a pessoa tá rindo ou tá chorando. Tá chorando, Então fica igual. a mesma expressão. Então eu acho que não é o problema do produto, é do profissional e do paciente. Muitas vezes, que não entra, não conversa e o profissional não explica sobre isso. Em relação a produtos que você comentou que a Anvisa recolheu, tem muito produto que vem do Paraguai. Muita toxina que vem do Paraguai entra para o Brasil e é uma toxina mais barata. Nós não sabemos a quantidade ali de toxina, porque ela é uma toxina, já diz o nome. E você ficar aplicando ela em excesso no seu corpo, faz efeito vacina, tem alguns problemas também. Então, tanto que a gente aplica em pacientes até neurológicos a toxina botulínica. Então, ela tem uma indicação própria para aquela patologia. Então, o risco de você usar produtos que não tem Anvisa, não tem lote, não sabe a procedência, tem um risco muito grande para o paciente. Então, o paciente ele tem que perguntar para o profissional qual botox você está utilizando. E o profissional abrir o produto na frente do paciente, mostrando o lote e mostrando a validade. Ah, mas isso é raro acontecer, né? Olha, tem muito profissional que não aplica e tal, o paciente nem vê. Normalmente Né? eu faço muito isso. E a gente, na ficha do paciente, a gente já coloca o lote e o fabricante, porque a Anvisa, ela obriga os profissionais da área da saúde e estética que trabalham com a toxina, colocar na ficha o lote e o fabricante. Até porque se acontece alguma coisa com esse paciente, vamos supor que deu um processo alérgico, que é raro isso acontecer. Você sabe o lote e o fabricante, você tem aonde reclamar. E isso, o Botox, por exemplo, qualquer pessoa pode aplicar Botox? Ou tem uma idade, você orienta em relação a essa procura? Não, pera lá, né? Às vezes tem um jovem de 25, 30 anos e tal, que a pessoa já quer colocar um Botox. Não é complicado? Isso não pode prejudicar ainda mais a pele da pessoa futuramente ou não? Eu acho que você tem que ter uma idade. Esses dias eu recebi uma menina de 19 anos, né, que ela queria fazer toxina botulínica, e eu peguei e falei pra ela, opa, vamos lá, vamos ver a tua alimentação, como é que tá? Como é que tá a ingesta de álcool, como é que tá o sono, né? Vamos ver como é que tá toda a sua rotina, que às vezes com o próprio produto que você vai indicando, o creme, a gente vai prevenindo. Então eu acho que pelo menos a partir de uns 30 anos, né, você começar a utilizar a toxina botulínica. Tem tantos outros recursos hoje em dia no mercado que são tão bons, muito bons, quanto o Botox. Eu acho que a prevenção sempre é o melhor caminho. Eu lembrei né? aqui do peeling, tava procurando aqui, o peeling de fenol, que é outro procedimento muito procurado, hein? E aí? Muito. Esse peeling de fenol, ele faz uma descamação, ele faz uma queimadura na pele do paciente, né? Então ele tira a primeira camada, a segunda camada, chegando até a terceira, para fazer esse efeito de rejuvenescimento. O paciente fica praticamente dentro de casa em torno de 20, 25 dias para mais até recuperar essa pele. Eu sou totalmente contra isso, porque eu acho que se for feito, tem que ser com médico, tem que ser ambiente hospitalar, o paciente tem que estar anestesiado, tem que ver qual é a indicação disso. Muita gente procura para um rejuvenescimento, sendo que existem outros recursos. Pode ficar com mancha, efeito colateral. O risco é muito grande. O risco é muito grande. Mariana, estamos chegando ao final, passou rapidinho, muito obrigado pela sua presença, pela sua companhia. Quem quer encontrar a Mariana faz o quê? Eu agradeço o convite, eu estou bem à disposição caso alguém queira tirar dúvidas sobre tratamentos, enfim. Então você pode me encontrar na rede social, Pode, claro. tá? No @ doutora abreviado Mariana Soares com Z no final. Doutora Mariana Soares, né? Isso. @ doutora Mariana Soares. DRA, isso? Isso, DRA. DRA Mariana Soares, você acha a doutora para você tirar dúvidas sobre esse assunto? Porque tem muita dúvida, né? Eu acho que Deus. mexe com todo mundo. Obrigado mais uma vez, Mariana, pela sua disponibilidade. Eu que agradeço e eu espero ter esclarecido aí as dúvidas do pessoal. Valeu demais sua companhia, muito obrigado pela sua audiência. A gente volta amanhã, quarta-feira de cinzas. Estaremos firmes aqui na Rádio T com mais temas interessantes para você e com muita notícia também. Muito obrigado, uma ótima terça-feira a todos. Até amanhã.